Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a meditação diária do livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º, o qual é composto de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 14, que diz assim para nós: Por pouco não caí em completa ruína, no meio da congregação e da assembleia. É interessante nós notarmos aqui que a palavra de Deus, ela faz chegar aqui a culminância do lamento daquele que se arrependeu de não ter dado ouvidos à correção, à disciplina, à repreensão, aquele que não deu ouvidos aos que intentaram ensinar-lhe o caminho correto, o caminho do Senhor. Aqui a culminância desse lamento. Por pouco não caí em completa ruína, no meio da congregação e da assembleia. Graças a Deus que por pouco. Isso significa dizer que em algum momento ele voltou atrás. Esteve à beira do precipício. Esteve para cometer o pecado. E graças a Deus não chegou às vias de fato, por pouco. É a culminância do lamento do homem que escolheu o caminho do erro e que, olhando para trás, reconhece com amargura. É interessante nós percebermos aqui que o autor fala exatamente de um estado de queda total, espiritual, moral e até pública. Aqui as expressões que aparecem no meio da congregação e da assembleia. As palavras que aparecem no original hebraico é a palavra kahal e adá. O interessante é que kahal é a palavra que no grego é traduzido por eclesia, de onde vem também o latim ecclesia, que dá origem à palavra igreja. E, inclusive, na Septuaginta, na versão grega, a palavra que aparece é eclesia. E essas expressões, elas dão um indício de que se trata não somente de um pecado público somente, um pecado que veio a público, de um erro que veio a público, mas são palavras que evocam não apenas pessoas reunidas que tomam conhecimento do pecado de uma outra pessoa, mas povo de Deus reunido em culto, povo de Deus reunido para louvar o Senhor, para adorá-lo, povo de Deus reunido para prestar um culto a Deus. Essas expressões, congregação e assembleia, inclusive a palavra igreja, tanto significa congregação como significa assembleia, representam exatamente a aliança de Deus com o seu povo. Isso significa dizer que nenhum pecado, por mais oculto que seja, por mais privado que seja, nenhum pecado deixa de ter as suas consequências públicas, comunitárias, consequências coletivas. Ninguém peca sozinho. Não estou aqui me referindo enquanto sujeito. Sim, enquanto sujeito, cada um peca sozinho. Mas o pecado de um
pode trazer consequências que afetam todo o corpo. Então, é ferir a aliança. Significa dizer que todo pecado é ferir a aliança do povo de Deus. De fato, o Catecismo da Igreja Católica, no número 953, no contexto em que está falando da comunhão dos santos, eu não vou ler todo o número 953, mas a parte final do número 953 diz assim: o mais insignificante dos nossos atos, realizado na caridade, reverte em proveito de todos, numa solidariedade com todos os homens, vivos ou defuntos, que se funda na comunhão dos santos. Pelo contrário, todo o pecado prejudica esta comunhão. Então, existe uma solidariedade entre os membros do corpo de Cristo. Tanto os que já se encontram na glória, aqueles que já gozam da visão beatífica de Deus, quanto daqueles que se encontram no purgatório, purificando-se da penalidade dos seus pecados, como daqueles que se encontram a caminho, aqueles que fazem parte da igreja peregrina, no caso você e eu, nós que estamos aqui peregrinando na terra e fazemos parte da igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja católica. Existe, portanto, uma solidariedade. E todo ato, por mais insignificante que seja, o ato realizado na caridade vai redundar em benefício para todos. Inclusive daqueles que mais necessitam de atos de caridade, ou seja, os que estão peregrinando aqui e os que se encontram no purgatório. Tanto a igreja peregrina como a igreja padecente, a igreja que está purgando as penalidades dos seus pecados. E o ato de pecado também redunda em malefício, em prejuízo para todo o corpo. Nenhum ato, portanto, é isolado. O que a palavra de Deus está dizendo hoje para nós é que nós somos corresponsáveis, responsáveis uns pelos outros. Portanto, na unidade do corpo místico de Cristo, nós somos chamados a velar os nossos atos, por mais privados que sejam. E os nossos atos precisam ser para o bem. Os nossos atos precisam ser com o intuito de louvar a Deus, bendizer a Deus. Atos realizados na fé. Obras de fé. Obras na caridade. Atos realizados na esperança. Este versículo, portanto, é um grito da alma que reconhece que sua escolha quase o levou ao escândalo, à humilhação, à queda visível. O pecado escondido, não nos esqueçamos disso, o pecado escondido amadurece em ruína manifesta. Jesus mesmo dizia, que aquilo que for feito escondido, um dia será proclamado sobre os telhados. Lucas 12:3, Jesus fala isso. Portanto, não pense que o que você está fazendo de errado, às ocultas, um dia não virá à luz. Sim, virá à luz. E será manifesto. Não porque Deus tem o intuito de lançar vergonha sobre os seus filhos, mas porque a justiça de Deus, que juntamente com a sua infinita misericórdia imperam sobre o juízo, imperam no julgamento, faz com que os atos de todos sejam manifestos. Porque os atos de todos sendo manifestos no dia do juízo, faz com que nós percebamos que sempre imperou
a graça de Deus ao longo da história. Deus conduziu a história de um modo ainda para nós misterioso. Assim, no final das contas, Deus conduziu toda a história da humanidade para o seu termo e a glorificação do seu nome, naqueles que fizeram a sua santíssima vontade. Então, hoje, com este versículo, a palavra de Deus nos oferece dois caminhos. O caminho do orgulho, que esconde, finge, foge, até que a ruína alcance no meio da assembleia. Ou o caminho da humildade, que reconhece os próprios erros enquanto há tempo e os oferece a Deus, para que se transformem não em escândalo, mas em testemunho. Esse é o intuito de Deus quando Ele quer nos levar ao reconhecimento dos nossos pecados. Não para nos expor, mas para que nós possamos testemunhar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é misericordioso e de que modo que Ele pode nos transformar. Esse é o intuito de Deus. Essa é a vontade do Senhor. De fato, São Tiago, na sua carta, na carta de Tiago, o apóstolo Tiago, São Tiago diz assim para nós, capítulo 5 da carta de São Tiago, no versículo 13. Aliás, versículo 16, perdão. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Portanto, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que nós precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas. Essa palavra tanto diz respeito diretamente à confissão sacramental, confessarmos os nossos pecados diante do sacerdote para obtermos o perdão de Deus, como também diz respeito indiretamente ao fato de reconhecermos diante dos nossos irmãos as nossas falhas, sem orgulho, sem fingimento, sem fugir das nossas responsabilidades, mas para que, emendando-nos, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que o poder pertence a Deus, que somente Deus tem o poder de nos transformar, de nos dar nova vida, de consertar os nossos erros juntamente conosco, testemunharmos o que Deus realizou a nosso favor, mesmo muitas vezes as nossas escolhas tendo sido erradas, mesmo muitas vezes nós não tendo correspondido à vontade do Senhor. É esse o desejo de Deus, é isso que Ele quer. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Então é a confissão, o reconhecimento do próprio erro, do próprio pecado, unido à oração. A oração de intercessão uns pelos outros. A oração de intercessão de todo o corpo de Cristo, inclusive. A oração de intercessão também aqui cabe aos santos. A oração de intercessão também das almas do purgatório. Então, a Igreja Celeste, a Igreja que está passando pela purgação, unida à Igreja Peregrina, em oração, a fim de que os membros da Igreja Peregrina sejam curados. Portanto, aqui, requer da nossa parte a humildade para reconhecer que para sermos curados, nós não só necessitamos da oração uns dos outros, mas precisamos também reconhecer nossas falhas, como aconteceu com o autor do livro dos Provérbios, que nos dá o exemplo aqui. Ele reconheceu, olha os versículos anteriores, ele reconheceu que muitas vezes foi rebelde à disciplina. O pecado da rebeldia contra a disciplina. Ele reconheceu que muitas vezes foi rebelde à voz da repreensão. Ele reconheceu que muitas vezes não deu ouvidos à voz dos mestres
e não inclinou o seu ouvido aos que o ensinavam. O reconhecimento humilde diante de Deus e diante dos membros do seu povo. A igreja nos ensina pedagogicamente isso em cada Santa Missa. Quando nós utilizamos a fórmula no ato penitencial da confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. O reconhecimento de que a culpa do pecado é minha, não ficar terceirizando, jogando para os demais. Ah, mas eu fiz isso porque fulano me incitou a isso, mas eu fiz isso porque ciclano. A gente fica buscando a justificativa. Não é por causa de fulano, não é por causa de ciclano, não é por causa de beltrano. Culpa minha, eu escolhi, eu fiz a escolha errada. Eu reconheço agora que eu fiz a escolha errada. O meu pecado nasceu desde lá de pensamentos, palavras, atos e omissões. Nasceu de lá do pensamento. Evoluiu para palavras, concretizou-se ou em uma omissão ou em uma. É reconhecer a culpa minha. Deus exalta aqueles que se humilham. E a cura passa pelo reconhecimento, pela aceitação da falha, aceitação do pecado. É isso que Deus espera de nós. Que nós, portanto, tenhamos a humildade, a sabedoria de reconhecer nossas falhas para fazermos assim a vontade de Deus, para voltarmos atrás nos nossos erros e nos emendarmos no caminho do Senhor para fazermos aquilo que é correto, aquilo que é sábio, aquilo que é agradável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.